Então vamos. Oi, gente, eu sou a Renata, faço medicina na Itália e hoje a gente vai responder as perguntas de vocês, as perguntinhas que vocês colocaram lá nos vídeos. E eu trouxe a Mari e a Isa, minhas amigas, que a medicina na Itália me deram para me ajudar a responder as perguntas de vocês. Primeiro eu vou pedir para a Mari se apresentar, falar tipo de onde que você veio, o que você está fazendo aqui na Itália, quanto tempo você está aqui na Itália. E é isso. Oi, gente, eu sou a Mariana, eu tenho 23 anos, sou brasileira, obviamente, sou casada e tô na Itália há pouco mais de um ano. Eu vim para cá para fazer medicina, meu interesse por fazer medicina na Itália foi por conta das missões, quero ser médica missionária, e o currículo italiano ele permite que eu possa validar meu diploma em toda a União Europeia. Então isso facilitaria esse meu objetivo, por isso eu estou aqui. Você tá no segundo ano? No segundo ano de medicina. Eu e a Mari, a gente estudou na faculdade de Brecha e ela tá no... A gente tá no mesmo ano, só que a Mari tá em outra turma, porque é dividida em duas turmas cada ano. Daí eles... por sobrenome. Daí eles dividem de AL e de MAZ, né? Daí eu tô na L e a Mari tá em MZ. Mas, tipo, a gente já teve aula juntos? Algo assim? Sim, algumas de anatomia. Sim. Quando a gente tava no auditório maior. As turmas. E essa é a Isabela. É Isabela ou Isabela? Isabela. Isabela. Desculpa, é porque eu sempre falo Isa. Enfim, a Isabela, Isa também faz medicina em Roma, só que ela tá tentando mudar. Conta você. Vai. Bom, oi, gente. Meu nome é Isabela. Eu tenho 23 anos. Eu cheguei na Itália em 2022. Eu fiz 2 anos de medicina em Roma e agora eu tô tentando transferir aqui para Brecha. E é um pouco complicado transferir, então eu vou ter que fazer todo o processo de ingresso novamente para depois validar as matérias que eu fiz. E assim como a Mari, eu também quero ser médica missionária, por isso que eu escolhi estudar aqui na Itália. E acho que é isso. É isso. Vocês são de onde? Vocês falaram? Não falei. Sou de Goiás. Ela é do Goiás. Do Goiás. E eu sou do interior de São Paulo, em Dayatuba. E eu sou do Goiás também. Então, a gente vai pegar as perguntas para ir respondendo, daí a gente vai falar, tipo, a nossa experiência, o que a gente sabe, porque a gente não trabalha com mentoria, e a gente não tá nesses processos todos os dias. É mais pra, tipo, pela nossa experiência de como que foi pra gente, o que que a gente passou, tentar passar a nossa experiência mesmo. Enfim, em um dos vídeos, a Duda perguntou, tipo, resumindo o comentário dela, tava perguntando como que era o método de ingresso para brasileiro e para europeu. Vocês querem falar? Então, Duda, o método de ingresso é por vestibular até então, né? Mais pra frente acho que a gente vai comentar sobre isso, de que estão tendo alguns rumores de uma mudança na modalidade de ingresso, mas por hora, e foi como a gente também ingressou, foi por meio de vestibular específico. A gente acho que ingressou diferente, né? Foi? Você ingressou pelo online e eu ingressei pelo Folha. Ah, sim. Mas até então, assim, de qualquer forma, tinha uma prova, né? Agora estão tendo rumores de que vão mudar essa forma. Mas eu entrei pelo TalkMed, um vestibular específico. Ele era feito por 60 questões no computador. O quê? Era 60? 60 no 60, computador. tá. Era 90 no papel. 90, né? Não, o meu era 60, sempre foi 60. Não, Não mas teve a um de pontuação 90? não era de... Vale 90 pontos. Ah, sim. Mas é 60 questões, que vale 1,5 cada uma e menos 0,4. Sim. Então, tinham 60 questões, era feito no computador na minha época, e era questão de múltipla escolha, caíam física, química, matemática, conhecimentos gerais, biologia. Acho que de forma geral era isso. A modalidade de ingresso é a mesma para italianos e para brasileiros. A diferença... Isso, a prova é a mesma, só que a diferença
é a forma que você concorre. Então, é como se o brasileiro, não por ser brasileiro, mas por ser não europeu, concorresse em uma espécie de cota. Então, tem cada universidade estabelece para aquele ano a quantidade de vagas que vai ser disponibilizada para não europeus. Então, você entra numa graduatória, que é uma lista de chamada diferente do italiano. Então, vocês fazem a mesma prova e concorrem em graduatórias diferentes. Em Brecha, até o ano passado, eram 10 vagas para não europeus. Dessas 10, 9 de forma geral e uma para um programa específico, que eu não me recordo agora o nome. É Marco Polo da China. É, Marco Polo. Mas o da China entra junto com o não europeu, né? Entra, só que eles têm uma vaga que é específico só para esse projeto. Tá. E todas as outras 9 é pelo Talk. Acho que eu respondi tudo. Ou tem mais alguma coisa? É isso. Quer falar alguma coisa? Não, só a questão da pontuação só, mas... E eu fiz a mesma prova, no mesmo formato, 60 questões, mas o meu foi numa folha de papel, que nem um vestibular brasileiro mesmo, folha de papel alternativa. E aqui é um pouquinho diferente, porque cada questão que você acerta, você ganha 1,5 ponto, e toda questão que você erra, você perde 0,4. E se você deixa em branco, se responder, é 0. Então, quando você realmente não sabe, compensa você não fazer aquela questão do que você acabar chutando, e aí você perde 0,4 da sua pontuação, né? Sim. Eu não sei vocês, mas, tipo, eu, quando eu fiz a prova, eu só respondi as questões de biologia e de química. E, tipo, eu revirei lá a prova e se tinha alguma questão muito fácil, sei lá, de conhecimentos gerais ou de alguma outra matéria que tava muito fácil, porque às vezes eles colocam, né, umas questões bem fáceis assim, daí eu respondia, mas se não, não. A parte de física, de conhecimentos gerais quase toda e de matemática eu não fiz. Porque compensa mais você, eu acho, minha opinião, compensa mais você fazer o que você tem certeza, por mais que você, sei lá, possa estar indecisa entre uma ou duas, que você tem quase certeza, do que você. Vocês entenderam, né? Eu tô bem aleatória hoje. Mas enfim. É... Mais algum comentário? Alguma coisa? Acho que outras perguntas vão Sim, aham. a gente consegue ampliar. Sim. Agora, uma coisa que eu queria falar era a questão de o método de ingresso também, porque eu acho que cada faculdade é diferente, porque aqui em Brecha, quando eu fui entrar, aqui em Brecha, você, por mais que você tenha o permesso de soggiorno, que é o documento daqui, eles te consideram não europeu. Você só é europeu, só entra na lista de europeu se você tiver o documento, a cidadania italiana. Em outras faculdades eu vi que é diferente. Sim, mas daí, tipo, o que eu ia falar? Ah, tá, daí vai de você, tem que pesquisar bem certinho, escolher qual a faculdade que você quer e olhar bem certinho quais que são as exigências deles, o que que eles consideram como europeu, como não europeu, porque eu vi que algumas universidades, tipo, se você tiver o permesso, você já entra como europeu. Por exemplo, quando eu vim em 2022, que eu prestei em Roma, eu vim com visto de estudos. Aí, quando você vem com visto de estudos, você precisa fazer um processo antes num site que chama Universitali, que é o que você vai levar no consulado da sua região do Brasil, e eles vão te dar o visto. E aí você vem com esse visto e faz o permesso. Então eu usei esse documento, né, o visto, para entrar como não europeia aqui, como estrangeira. E agora hoje em dia eu vivo aqui com o permesso de soggiorno, que é o que permite que eu more legalmente. Lá em Roma, se eu fosse usar esse permesso para aplicar, eu já ia ser comparada com italianos. Então a minha graduatória ia ser junto com os italianos. Aqui em Brecha não. Aqui, como a Renata falou, eles ainda me consideram como estrangeira. Então eu continuo concorrendo na graduatória de estrangeiro, como eu vou ter que fazer a prova de novo. Uhum. Ai, foi mal. Aí, o que importa é que você cheque o edital da sua faculdade. Então, dá uma fuçada no site e olha o edital. O edital de Brecha deixa claro que para você ser considerado um europeu equiparado, ou seja, que você não foi nascido aqui, mas eles te consideram europeu, é somente se você concluiu o ensino médio, que para eles é o superior, aqui. Então, se você concluiu o ensino médio aqui, fez algum tipo de curso aqui, nos seus últimos anos,
aí sim você é considerado um europeu equiparado. Agora, se você tem, mesmo se você tiver o permesso de estudo, por exemplo, se você veio fazer um curso de fotografia ou foundation year, ou qualquer outro curso que não seja o superior, que você não concluiu seu ensino fundamental ou superior aqui, mesmo assim, mesmo com permesso de estudo, você é considerado estrangeiro. Então, se você fez um outro curso de Láurea, qualquer coisa do tipo, você ainda é estrangeiro. Se tiver o passaporte vermelhinho, já era. A outra pergunta da Vânia Luiza. Oi, quanto tempo é a duração do curso e os custos que você possui? Há algum auxílio por parte do governo ou você trabalha? Se vocês não quiserem falar custos, não falem, tá, gente? Eu posso até dar comparativo de home e creche também. É verdade. E Tem até da isso. diferença de valor da faculdade, que é bem diferente. Sério? Uhum. Tá. Olha, gente, aqui vocês têm Brecha e Roma, já são duas opções. Então, a duração do curso é 6 anos, igual no Mas acho Brasil. que é importante falar que a galera que às vezes leva talvez alguns meses a mais, porque aqui não é que nem no Brasil, que no final do ano ou no começo do ano vai todo mundo se graduar junto, é meio que um percurso individual. Então pode ser que a Mari se gradue em outubro e a Renata em dezembro, por exemplo. É uma coisa mais individual, porque depende de quando você vai acabando as suas provas, que aqui funciona bem diferente. E normalmente depois dos 6 anos de aula, né, a galera tira alguns meses ainda, ou um ano para terminar todas as provas. Então você pode acabar em 6 anos sim, mas por conta da quantidade de provas e do nível que as provas são, você leva alguns meses a mais para terminar, né? Sim, porque, tipo, aqui meio que você escolhe quando você quer fazer as suas provas. Porque a gente tem um período letivo, né? Tem ali, tipo, o primeiro semestre. Daí, termina o primeiro semestre, você vai para a sessão de provas, que é ali 1, 2 meses, que você não tem mais aulas, mas é o tempo que você tem para fazer as provas das aulas que você fez. É, e aí é isso, você faz as provas quando você quiser. Ainda não tem nenhum auxílio, porque no primeiro eu tô no segundo ano. No primeiro ano eu me inscrevi, só que você tem que apresentar o Easy para eles terem até uma ideia, porque como tudo aqui depende do seu Easy, seja o valor da faculdade. Tem um vídeo aí, vocês olhem. É, daí, tipo, é tipo imposto de renda mesmo, igual a Isa falou. E aí tudo depende do seu Easy, do valor do Easy. Tipo, o valor que você vai pagar na faculdade, se você vai receber algum benefício, vai depender do seu Easy, o valor do benefício. Se você vai ficar no alojamento da faculdade, vai depender do seu Easy, o valor que você vai pagar. Então, tudo depende do Easy. Eles são, tipo, meio justos, assim, com isso. Então é um sistema bem justo. Sim. E daí, tipo, eu ainda não recebi nenhum auxílio por isso, porque eu me inscrevi e daí eu fiz o Easy, só que eu fiz atrasado e daí, tipo, passou o prazo pra eu entregar e eu não consegui. Daí eu trabalho pra me virar. E é isso. Então, calma que são muitas perguntas em uma Vai. só. Qual que é mesmo? Quanto tempo é a duração do curso? Tá. O curso é isso aí que ela falou, são 6 anos, mas você pode terminar em outro tempo. Os custos que possuo. Assim, de forma geral, vou falar. Eu acho que a gente tem experiências diferentes Sim. pra falar, então. Sim. Acho que depende bastante, tá? Então, assim, vou falar do que eu tenho visto principalmente na parte imobiliária, que eu acredito que seja o custo mais alto que você vai ter aqui na Itália. Sim, Independentemente da região que você vai morar, mesmo que quanto mais para o sul, provavelmente mais barato, quanto mais para o norte, provavelmente mais caro, mesmo barato em comparação com Milão, né? Mas aí a gente tem que considerar também os valores dos salários também, né? Sim. Porque se vocês vierem para trabalhar e estudar, tem que considerar isso, porque mais pro sul já é mais difícil de arrumar trabalho também. E o valor médio do salário é bem mais baixo. E Roma também, que tá mais no sul, é bem mais caro que aqui em Brecha. Então, a gente tá no norte. É porque é a capital também. Sim, então assim, eu acho que não leve em consideração vídeos no YouTube para calcular o custo de vida que você vai ter. Sim. Faça uma pesquisa pessoalmente. Assim, óbvio que aqui vocês vão ter uma base, mas
cuidado para não cair em ladainha, Sim. porque é uma experiência individual, pessoal, e se você vai trabalhar ou se você vai receber em reais também muda, porque o euro muda o valor, então não dá para você falar assim, ó, eu vou para lá gastando 1.000 euros por mês, valor aleatório aqui. Porque daí você vai calcular que isso vai ser tipo 5.000 reais. Quando você chega aqui, o euro bate 7, entende? Então, tome cuidado com isso e calcule bem o seu custo. Tenha uma reserva de emergência, não Eu acho venha. importante falar da reserva, porque muitas vezes Sim. a galera faz o custo. Às vezes você faz o custo tipo, ok, isso aqui é o valor do aluguel, isso aqui eu vou deixar para alimentação, transporte, uma academia, por exemplo. E aí você tem lá bonitinho, digamos, os 1.000 euros que você vai gastar por mês. Mas imprevisto, tipo uma compra de remédio, uma ida ao médico, quebrou alguma coisa, você precisa comprar, você precisa comprar um casaco de frio aqui no norte, por exemplo, é um frio que a gente não tá acostumado no Brasil. Então você tem que investir um pouco de dinheiro também nessas emergências. Então não é sempre um valor certo. E cada mês varia também essas necessidades, né? É, velho, essa questão de necessidade é muito real, porque, tipo, eu não sei com vocês, mas, tipo, pra mim, quando eu cheguei, parece que todo mês tinha Não, alguma. até agora todo mês surge uma Sim, coisa. sim. Daí, tipo, sei lá, do nada tu tem que comprar roupa de inverno, daí tem que comprar roupa de verão, daí aconteceu alguma coisa, tem que mudar de casa, daí tem. É, tipo, parece que é sempre alguma coisa. Então, assim, o que eu recomendo é que quando você vier pra cá, separe uma boa grana por os primeiros pelo menos 3 meses. Principalmente pra parte burocrática. Sim. Porque você vai ter que Dependendo de onde organizar. você vai morar, comprar copo. Sim. Sim. Quando eu cheguei aqui, eu fui morar em um apartamento, eu não tinha nem roupa de cama, porque você não vai trazer isso do Brasil. Então, alguns lugares que você vai passar, tipo, vamos supor que você vai se hospedar em um Airbnb. Lá já vai ter tudo. Quando você for para o seu apartamento, ou para uma residência, para um quarto alugado, você vai precisar comprar utensílios básicos. Você vai precisar, a cada troca de estação, comprar uma roupa, seja pro calor, seja pro frio, porque não vai dar para você trazer tudo na mala. Pra primavera, pro verão, pra todas as estações é um guarda-roupa novo. E, gente, isso eu acho que não tem nem nada a ver com a Itália, é mudança, né? Se você fosse mudar de cidade, for mudar de casa, de país, você não vai conseguir levar tudo. Então, calcule o valor que você vai gastar para se reestabelecer, né? Ficar num lugar novo. Sobre o gasto, eu queria pontuar também uma coisa que é a questão do calção. Para toda coisa que você for morar, em casa, apartamento, um quarto, se você for alugar na faculdade, se você for, no caso a residência, né? Se você for alugar um carro, uma bicicleta, tudo aqui tem calção. Calção ou caparra, como você preferir chamar. De 2 a 3 meses. Sim. Até agora, tudo que eu peguei foi de até 3 meses, né? Então, assim, vamos supor que você vai alugar uma casa que custa 300 euros mensais. Se você for alugar essa casa com um contrato, você vai ter que pagar de imediato 3 vezes o valor do aluguel. Então, 900. Sim. E mais taxa dá pra fechar o contrato. Pelo menos eu paguei um valor só pro contrato, que incluía a limpeza. Pelo menos pra mim, o apartamento era novo, eu moro no apartamento com outros estudantes, mas estávamos sendo as primeiras pessoas a alugar, então além da taxa do contrato, a gente pagou uma taxa de limpeza, acho que em tudo paga essa taxa de limpeza, a taxa para eles registrarem o contrato, na questura, que é o lugar que eles registram, então também tem isso, são vários valores a pontuar, não é só o aluguel, né? Os primeiros meses, desculpa, os primeiros meses, acho que é o que nem a Mari falou, para os 3 primeiros meses tem que ter um valor maior mesmo. Eu acho que no dia a dia, depois de um ano, assim, você vai começar a ver um gasto mais razoável, tipo regular, então todo mês eu gasto entre isso e isso, mas os primeiros meses e o primeiro ano eu acho que é um pouco mais, você não tem noção do que vai acontecer, do que você vai precisar gastar, tem que... Um lugar que não existe. Tu tem que trazer um dinheirinho pra muitos imprevistos. Muitos. Então, tem uma reserva de emergência, está em outro país. Calcule que o que você vai gastar tá em euro e o euro é variável. Quando eu cheguei aqui, o euro tava a 5 e pouco. Eu já Chegou a 4. 5.0. Entende? Então, assim. Pois quando eu cheguei aqui tava 7. Sério? Sério? Que isso? Não, eu converti por 5 já, mas foi esporádico. Então assim, a gente já converteu por 5, por 7.
Então, depende muito. Agora, mês passado tava 6 e pouco, agora já tá descendo de novo. Então, tenha isso em conta. Tá, sobre os gastos, então, de forma geral, vou te falar o que eu tenho de gastos hoje em dia, tá? Considerando que eu sou casada, então, nossas contas são para 2 pessoas. Deixa eu pensar, olha, de aluguel é por volta de 720 com despesas condominiais inclusas. Então, água e gás, energia é a parte. Energia nós gastamos em torno de 60 a 80, dependendo do mês, dependendo da necessidade. E a conta de energia, geralmente, ela vem a cada 2 meses, tá? Então, esse valor de 85, de 60 a 85, considerem que é tipo 30 por mês, sabe? Só que você vai pagar a cada 2 meses. E o valor de aluguel com a despesa condominial, na verdade, o aluguel ele é de 600 e a despesa condominial de 120. Então, dentro dessa despesa condominial tem questão de energia não, água e gás. Se a gente passa de 120 no mês, depois a gente paga o que passar. Caso a gente gaste a menos, a gente recebe o haver. Então, é variável. Quando eu estava na residência universitária, eu pagava em volta de 320, 335, algo do tipo, não passava de 350 o aluguel do quarto. No aluguel do quarto, E tu quarto pagava com o banheiro. valor cheio, né? Também. Pagava o valor cheio, isso é importante. Caso você tenha a bolsa, aí você também tem uma dedução do valor da residência. No meu caso, como eu não tinha, pagava 300 e alguma coisa, menos que 350, e nisso estava incluso. Então, era o meu quarto com banheiro. Nem bonitinho. todas as residências, sim, graças a Deus, Deus me abençoou demais. Aquela residência foi uma bênção mesmo. Mas nem todas as residências têm quarto e banheiro individual, tá? Às vezes você vai dividir quarto, vai dividir banheiro. A cozinha é compartilhada, é uma cozinha industrial para todos. Ali também tinha, então, a recepção, limpeza semanal, todas as sextas era meu. Deixa eu ver o que mais que tinha lá. Fala da questão de agosto também, que é importante. Ah, tá. Sim. Tá, vamos falar Que nem sobre todo mundo isso. sabe. Quando você aplicar para residência universitária, pelo menos aqui em Brecha, né, falando, você vai esperar que a graduatória escorra e eles te chamem. No meu caso, eu apliquei antes de fazer o vestibular. Não, depois de fazer o vestibular, antes de sair o resultado do vestibular. Então, isso foi meados de quê? Agosto, mais ou menos. E a graduatória saiu em setembro, outubro. Eu só fui chamada para residência em novembro. Então, quando você vier, mesmo que você aplique para bolsa, mesmo que você aplique para residência, não tenha isso em conta como algo de imediato e algo para sempre. Porque não é dito que você vai ter a bolsa sempre, não é dito que você vai conseguir a bolsa e não é dito que você vai conseguir a residência assim de imediato, tá? Então, para vocês terem uma ideia, apliquei em agosto, recebi em novembro. E nesse momento eu tava num apartamento, eles me chamaram e eu tinha 3 dias para ir lá, assinar os contratos e me mudar, tá? Aceitar a proposta. Se você nega, depois você fica fora daquela lista para sempre, a não ser que aconteça alguma coisa. Já teve caso de uma colega minha ser chamada, naquele momento ela não poder ir, ela negou a residência e depois eles chamaram ela de novo, porque uma aluna exemplar, ela tem a bolsa e por isso, porque outras pessoas não quiseram, rodou de novo, chegou nela de novo e ela pôde requerer. Mas caso contrário, um pouco arriscado. E aí o que acontece? Você é chamado. Tá, eu fui chamado em novembro. Aí você vai ficar lá por um ano letivo. O ano letivo aqui, acredito que a Rê já deve ter falado sobre isso, começa em setembro e acaba em agosto. Então, eu entrei em novembro. Sim, em agosto já tá no final. É porque se você, como eu, também ficou fazendo provas, você vai ficar fazendo até agosto. Não existe férias. Uma coisa aqui que é bem diferente, porque, tipo, se tu tá atrasado com as provas, tu não tem férias nunca. Você não vai ter férias até você se formar. Sim. Ou tu vai, tipo, e larga tudo e fala, não, eu vou tirar férias sim, mas... E aí você fica atrasado e se atrasa mais. É que nem ir pro Brasil. Ir pro Brasil, gente, desculpa, mas pelo menos quando eu fui pro Brasil, eu não queria ficar no meu quarto, trancada, estudando, sendo que fazia um ano que eu não via minha mãe, eu não via meu pai, eu não via minha irmã, eu não via meus familiares. Então são escolhas também. Você pode.
de escolher. Por exemplo, esse ano, faz um ano que eu não volto pro Brasil. Eu escolhi ficar 2 anos aqui pra poder realmente caminhar mais com as provas e com a faculdade, pra depois estar mais tranquila e aproveitar no Brasil. Mas teve um ano que eu escolhi ir pro Brasil, eu deixei de fazer prova naquele mês, eu fui pro Brasil pra ficar com a minha família também, porque é importante. Então, é uma questão de escolhas também. Eu acho que não tem como você ir pro Brasil e ficar pensando em prova, porque o jeito de estudar aqui é muito diferente do Brasil. Você não senta em 2 semanas e estuda para uma prova, você precisa de um mês e meio para estudar bem para uma prova. Então eu acho que é uma questão também. Você vai para o Brasil, você tem que ter isso em mente, que você pode atrasar um pouquinho mais na faculdade, mas é um ponto de vista, você tá indo ver a sua família, então é tudo bem também. Sim. Então, como o ano letivo... muitas coisas da cabeça Sim, pra falar. o ano letivo começa em setembro e termina em julho. Quando der agosto, você vai ter que sair da residência e eles te dão o período de agosto para você procurar um outro lugar ou esperar até que te chamem de novo. Então, quando você vier, se você for aplicar para residência, tome cuidado com isso, se planeje, porque provavelmente em agosto, se você conseguir residência, você vai ser tirado, vai precisar passar para um outro lugar. Então, só para terminar de falar os gastos, atualmente, né, já passei por um aluguel de 350, um aluguel de 470. Um quarto, tá? O aluguel de 470 era um quarto dividido com outros 5 moradores na mesma casa. Hoje em dia eu pago 720, mas divido com meu marido, né? Assim, divido que eu falo assim, no sentido de que são 2 pessoas, então você divida isso. Gastos de supermercado, que também acho que é o mais variável, depende do que você vai comprar. Nós, como casal, gastamos em volta de 300 euros por mês. Transporte. Se você for fazer carteirinha de estudante também, muda de cidade para cidade. Aqui em Brecha, a gente paga 140 na carteirinha anual, no abonamento anual de metrô e ônibus para estudante. Se você for fazer o mensal sem desconto estudantil, é 39 euros. E se você tiver parentesco com alguém e quiser comprar ao mesmo tempo, você tem uma dedução de 10% do valor no abonamento mensal. O que é dedução? É desconto. Ah, tá. Algum auxílio por parte do governo? Essa parte é muito extensa, acho que depois. Acho que tem que fazer um vídeo só pra falar disso. Sim, só pra falar de bolsa. Variável e de região pra região também. Sim, mas de qualquer forma, procurem o edital da faculdade de vocês, que acho que é o melhor que podem fazer. Manda e-mail pra faculdade, tenta contato. Sim. E é isso, pesquisa bastante, vê se vocês... Tipo, uma dica legal, não sei se talvez pode funcionar, é tentar procurar pessoas que estão... Ai, eu tô achando lindo vocês segurando o microfone. Mas, tipo, tentar encontrar pessoas que estão na universidade de vocês. Eu posso segurar pra você. Ai, obrigada. Porque, tipo, eu não sei se vocês já fizeram isso, mas foi assim que eu comecei a seguir o João. Porque eu entrei no site da faculdade e aí eu fiquei colocando lá nomes, sobrenomes brasileiros, tipo, mais comuns, e coloquei lá e achei um monte de brasileiros. Eu já conheci, tipo, uns 2, 3 brasileiros assim. No Instagram da faculdade, eu ia lá e colocava as seguidores, daí colocava um sobrenome brasileiro. Daí eu comecei a seguir o namorado da Mari, eu acho, só que eu nunca tinha falado, eu só segui lá bem aleatoriamente. E aí, tipo, depois eu não sei se tu viu que eu seguia ele, não sei como que foi, se você que a Mari me encontrou, eu acho que foi a gente tava no assim. restaurante e falou assim, eu acho que eu conheço essa menina. Sério? Que legal. Daí foi assim. E daí também conheci um amigo meu desse jeito lá na faculdade também. E é isso. Tentem, tipo, usar a criatividade de vocês pra ir atrás de informação, porque a gente ainda tá num lugar que tem pouca informação sobre, então usa a criatividade. Bom, eu acho que eu tenho muita coisa pra falar, mas eu vou tentar resumir, porque eu tive a experiência de Roma e agora eu tô tendo a experiência aqui de Brecha. Resume. Bom, em Roma eu já morei em um campus estudantil. O que a Mari morava, por exemplo, era do governo. O que eu morava não tinha nada a ver com o governo. Lá em Roma, as residências estudantis financiadas pelo governo são bem complicadas e não tem a qualidade que tem aqui em Brecha. E aí eu morei nesse campus, que era uma coisa particular, se chama CX. Pera. O teu era da faculdade e o teu né? é do governo. Não, dela é do governo. É do governo? É da Edson o teu aqui, é né? de quem? É tipo aleatório, assim, não é do governo nada. Terceirizado. Você não precisa concorrer a uma graduatória, você basta ir lá e pagar. E aí chama...
da Bolsa da Lombardia. E chama CX Student Place, tem várias cidades aqui aqui da Itália. Eu morei no de Roma, mas, por exemplo, eu fazia faculdade de Sapienza e era 1h30 de transporte para chegar, e o campus fica bem no meio do mato, passa um único ônibus na frente, é bem complicado se locomover ali, tem que pegar ônibus para tudo, para ir no mercado, enfim, é no meio da estrada, então é bem ruim. Na época eu pagava 580 e eu tinha um quarto com banheiro e uma cozinha que não tinha nem fogão. Eu tive que comprar um fogão de indução. E é bem pequenininho e assim, pelo valor, eu acho um absurdo, sinceramente. Hoje em dia eu sei que tá quase 700 euros por este mesmo lugar que eu pagava 580, porque eles aumentam todo ano. Então eu acho que é um valor muito acima, eu acho que não compensa você pagar esse valor, porque é muito longe da Sapienza, caso você opte. Ele é do lado da Tor Vergata, que é uma outra faculdade ali de Roma, mas mesmo que você faça a Tor Vergata, eu acho que não compensa, porque é muito caro. Eu tive essa experiência e era todas as contas inclusas no 580 euros que eu pagava, mas hoje em dia já tá quase 700. Depois eu aluguei um quarto com um banheiro na casa de uma família italiana. Era uma mãe divorciada com 2 filhos e foi uma experiência muito legal. Eu pagava 450 euros com todas as despesas inclusas e eles se tornaram uma família para mim, assim, tanto que até a mãe dessa mulher morava no mesmo prédio. Então foi uma outra experiência legal, que eu também pratiquei muito meu italiano, foi quando meu italiano assim deslanchou. E aí depois eu mudei aqui pra Brecha e hoje em dia eu moro num apartamento com mais 3 estudantes. Aí eu tenho o meu quarto e o banheiro e a cozinha são compartilhados. Graças a Deus eu moro com pessoas muito tranquilas também, foi uma bênção. E eu pago 470 euros, tudo incluso. Na verdade, o meu quarto é 390 e são 80 euros destinados para as despesas. Então, acaba ficando 470 euros por mês. E caso a gente passe do limite, a gente também precisa pagar mais, né? E acho que de moradia, essas experiências que eu tive, eu já morei em uma residência estudantil, já morei com uma família, agora moro com outros estudantes. Sobre gastos, em Roma, obviamente eu gastava muito mais que aqui em Brecha, eu acho que eu gastava uns 150 euros a mais, fazendo os cálculos mensais, mas como eu falo, pode variar muito de mês para mês. Eu tive uns gastos maiores agora nos últimos meses por conta da mudança, né? E, bom, acho que é isso também. A transporte, a Mari falou. A alimentação para uma pessoa. Eu gosto muito de. Acho que também depende se você vai comer fora ou se você vai cozinhar. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu cozinho. Eu gosto de cozinhar a minha comida. Então, eu gasto em torno de 160 euros por mês. Que eu acho que é metade, né? Tipo, 2 pessoas, acho que um casal é 300 euros e uma pessoa sozinha é uns 150, 160 euros. Nesse supermercado eu coloquei, inclusive, produtos de limpeza, coisas para casa. Então, todo tipo de mantimento. Alimentação, quando eu tava solteira, era tipo uns 25 semanais. Eu também. É, Quando eu tava com solteira, produtos era... de limpeza. E acho também importante falar que caso você tenha a bolsa de estudos ou não tenha, você também, através do seu Easy, que é o seu imposto de renda, você pode ter um desconto aqui na Mensa, que é o restaurante universitário. Por exemplo, eu sei que em Roma, dependendo do seu Easy, fica 2,20 a refeição. Então, essa refeição vem um primo, que é sempre um prato de macarrão, um secondo, que é sempre um secondo e um contorno, que é sempre uma carne com legume, um frango, tem a proteína e um legume, uma sobremesa e um antipasto e a bebida, né? Então, assim, paga 2,20, você pode almoçar e jantar e gastar 5 euros por dia na sua alimentação, se você não for cozinhar. Então, também é uma coisa muito pessoal, se você cozinha, se você não cozinha, se você vai comer na mensa, não vai. E aí tem gastos extras, como academia, né? Então depende se você vai querer fazer uma academia, vai querer fazer um outro esporte. Internet, celular também, depende do plano que você vai ter, porque, por exemplo, o meu plano é separado, mas eu sei que tem plano junto com a internet da casa. Como na minha casa já tem internet por conta de ser um apartamento para estudante, eu não preciso pagar assim, né, tipo, junto com o meu telefone. O transporte, né, alimentação, acho que é isso, né? E aí sempre depende se você... O valor da faculdade. Ah, não, e sobre isso eu já comentei. Já. Eu posso só comentar do valor da faculdade de Roma, porque é diferente. Verdade. Por exemplo, aqui em Brecha, o valor da faculdade é com base no imposto de renda. Então, a Mari paga um valor, a Rê paga outro e eu vou pagar um outro valor. Cada pessoa paga o que é justo com o seu imposto.
Em Roma, na faculdade La Sapienza, que foi onde eu estudei, é um pouquinho diferente. Como lá é uma faculdade muito grande, eles recebem muitos estrangeiros, eles têm uma tabela com todos os países e com base na sua nacionalidade, você paga um valor. Mesmo que você tenha o passaporte vermelhinho, não importa, é onde você nasceu. Então, por exemplo, eu, por ser brasileira, eu pagava um valor anual de 450 euros todo ano, nunca muda. E desses 450 euros eram 3 parcelas. E acho que aqui é 2 parcelas pra pagar, né? E também tem essa diferença. São 3. São 3? Eu nunca lembro da primeira que é a matrícula. Ah, verdade. Não, mas lá é contando com a. Ah, não, é 3 também, dá na mesma. São 3 parcelas, então. E aí tinha esse valor de 450 euros por ano. Aí cada país paga o seu valor, né? Dependendo. E você pode conseguir a redução também dessa taxa com o seu Easy, que é um pouquinho complicado lá. Mas basicamente acho que é isso de gastos, assim. Eu acho que em Roma o gasto variava entre 900 a 1.000 euros, dependendo. E aqui em Brecha, pra mim, pelo menos, tirando coisas que eu comprei de mudança, variou entre 700 e 800 euros mensais, mas contando com transporte, academia, alimentação e, enfim, aluguel. Eu gasto, tipo, 600 euros no aluguel. Daí a gente mora numa casa, então a gente não paga condomínio. Eu e meu namorado, a gente mora juntos. De alimentação é mais ou menos uns 200, 200 e pouco por mês. E daí tem, tipo, os custos se você quer sair, e daí vai depender. Sim, sim. E vai depender, tipo, depende muito do que você vai comer e onde você vai comer. Porque você encontra pizza de 5 euros e você encontra a mesma pizza por 20. Então, depende de onde você vai querer comer e depende muito, varia muito. Conheço estudante que, tipo, mora em um lugar compartilhado, viaja todo mês, sabe? E decide comer menos, assim, economiza Vai depender do na seu estilo de alimentação, vida. É uma coisa muito individual. Aqui você tem uma base do que cada uma gasta, mas é individual e particular, contando com imprevisto também. Sim, muitos imprevistos. Muitos imprevistos. Eu espero que com vocês seja diferente, a gente ajudando aqui, auxiliando, mas eu acho que para todo mundo foi imprevisto atrás de imprevisto, principalmente no primeiro ano. O primeiro ano é. Sim, principalmente para documentação. Adaptação de forma geral. Sim. Não sei se eu você já falou acho que a sobre o preço adaptação da também documentação. O documento eu ainda vou falar. É a adaptação do método da faculdade também, que é muito É diferente. verdade. A próxima pergunta, você já foi com inglês fluente para fazer a medicina? Gente, existem 2 métodos para você entrar hoje, que ou você faz o IMET, né? Não sei se é assim que se pronuncia, que o IMET você faz em inglês para estudar inglês, e aí você faz o IMET no Brasil, em São Paulo, ou você vem fazer o TOEIC, que é a prova aqui na Itália, em italiano, para você estudar em italiano. A diferença é que eu sei, pelo menos, é que o IMET é muito mais concorrido e que você vai fazer a faculdade em inglês. Tipo, eu, na minha experiência, Renata, eu não faria o IMET, porque, tipo, principalmente se você não tem o inglês fluente, porque você vai ter que aprender 2 línguas. Porque, tipo, a parte de primeiro que você vai estar na Itália, então você precisa falar italiano. Depois que se você for para os hospitais, o povo vai falar italiano, então você vai acabar tendo que, tipo, estudar 2 línguas ao mesmo tempo. O inglês é muito importante, você tem que ter o inglês, só que eu acho que para tu ter 2 coisas assim, te cobrando ao mesmo tempo, tu tem que estar ali aprendendo 2 línguas ao mesmo tempo, é mais complicado, na minha opinião. Que tipo, tem muito menos vagas, não são todas aos lugares na Itália que oferecem a 12 faculdades. 12, pois é. Sem falar que, tipo, em italiano é por toda a Itália, né? E é isso, é tipo menos chance e mais complicado na minha visão. E vamos ser sinceros, o IMET é mais difícil que o TOEIC, tanto que a banca que faz o IMET é a mesma banca de Cambridge. Então, assim, não é, não é fácil, não. Então, assim, eu também recomendo o TOEIC. Pois é. Todas nós fazemos em italiano. Eu acho que, na verdade, quando eu descobri a medicina na Itália, eu queria fazer inglês,
Você quer falar? É Aham. porque ela fala inglês, ela é fluente. Não, porque eu fiz a escola em inglês no Brasil, então eu falei, é uma língua que eu já falo fluente, compensaria fazer a faculdade em inglês. E também porque eu não tinha planos de ficar na Itália, ainda não tenho, né, de morar aqui pra sempre. E eu gosto de falar inglês, mas aí analisando a situação e vendo, eu vou morar pelo menos 6 anos da minha vida na Itália. Eu vou ter que aprender o italiano porque, por mais que a faculdade seja em inglês, o meu dia a dia vai ser em italiano para resolver burocracia, ir no mercado, qualquer coisa. E faz diferença você falar a língua do país. Querendo ou não, faz muita diferença no seu dia a dia. Então eu falei, por que também já não fazer a faculdade, né? Então eu acabei optando por fazer em italiano. E a diferença maior, eu acho que o italiano você precisa provar que você fala italiano, então tem um teste que você precisa provar B2. O IMET, eles não pedem que você prove proficiência em inglês, porém, caso você empate com uma pessoa, se você tiver o certificado de proficiência, você passa, você ganha vaga, ou se a pessoa tiver, ganha vaga. É um critério só de desempate no IMET. E eu acho que mesmo que a sua intenção não seja de ficar na Itália, seja ir para um outro país, eu acho que mesmo que você faça em italiano, não faz diferença se você fazer em inglês. Eu não tenho intenção de ficar na Itália e eu não acho que é um impeditivo estar fazendo a faculdade em italiano em vez de inglês. Então, acho que é isso a maior diferença. E a questão das vagas, enfim. E você faria IMAT? Você, tipo, mudou de ideia? Eu acho que hoje em dia, porque eu falo mais fluente o italiano, eu faria. O IMAT? Aham, eu faria a faculdade de inglês, mas no começo, por estar vindo pra cá e estar aprendendo italiano, eu acho que fazer a faculdade em italiano foi a melhor opção. Tipo, você tem que aprender inglês também, porque aqui na Itália, A gente tem inglês médico na faculdade. sim, a gente tem curso de Até, inglês. até as matérias da anatomia, biologia sempre tem os termos em inglês, então não é que eles traduzem tudo. Eu acho que até no Brasil não é que traduz tudo dos termos importantes em inglês. Então. E a gente teve algumas aulas de anatomia com um professor que veio da Inglaterra, eu achei muito chique dando aula em inglês. E a gente também teve aula de matéria de inglês, porque, velho, aqui na Itália tem muito estrangeiro. Então, uma hora ou outra tu vai se deparar com um e a faculdade de medicina te exige você saber se comunicar em inglês, porque querendo ou não, é uma língua que É universal, né, gente? sim, Até no Brasil sim. tem inglês médico. Então, por mais que você venha para fazer italiano, você também vai ter que ter um inglesinho ali, porque querendo ou não, tu vai estar lidando com muito italiano, mas também com muito estrangeiro, porque aqui na Itália tem muito estrangeiro. Então, você tem que saber inglês também. Só que pelo menos não é, não sei, eu tipo, prefiro em italiano, Sim, na minha também. opinião. A próxima pergunta, ó, é do Paulo. Eu nem falei o nome da mulher. Eu acho que era uma mulher. Enfim, beijo, obrigado pela pergunta, mas eu não, eu não li o nome. Essa pergunta é do Paulo. Oi, sou estudante de medicina do Brasil. Queria muito ter experiência fora do país e para mim só conseguiria se fosse com uma bolsa de 100% ou algo similar. E é isso. Tipo, não tem uma pergunta, é só essa. Eu acho que se for da experiência, que seria tipo um estágio aqui, né? Uma forma de intercâmbio. Eu acho que ou é o Erasmus ou é pelo IFMSA, que eu não sei qual a tradução, mas eu sei que eles fazem também intercâmbio. Eu fiz amizade com uma menina que ela veio fazer, ela estava no 6º ano no Brasil, e ela veio fazer um mês de estágio em Gênova. E assim, pela experiência dela, pelo que a gente conversou, ela falou que valeu mais a pena por ter conhecido o novo sistema e por estar na Itália, mas a questão do ensino não, porque como é um aluno vindo de fora, aqui eles são bem restritivos e bem, digamos, preocupados com a questão de você tocar um paciente, de você ter contato. Então, até para os estudantes daqui, a questão da prática é mais restrita. Então, quando vem um aluno de fora, não é que eles vão deixar você fazer muita prática. Então, pelo menos a experiência dessa menina foi que ela veio mais para observar, ela mais observou porque eles são mais receosos em deixar algum aluno fazer alguma coisa, mas eu também acho que é porque foi só um mês que ela esteve aqui.
Então... Até porque provavelmente nem sabia falar a língua direito, É, então e é ela mais fez complicado. inglês, foi inglês que ela fez. Eu sei que tem alguns estágios em inglês, mas quando acho que é de curto período, eu acho que você vai vir mais pra observar do que Como fazer que é o muitas método, coisas. né? E eu não sei se como funciona a questão de bolsa pra isso de estágio, eu não tenho ideia. É, porque como você vem do Brasil, O Erasmus eu sei que eles te dão um daí, valor, tipo, mas é no Brasil isso. porque, tipo, como você vem do Brasil, você meio que vem com respaldo do governo brasileiro. Então, quem vai te dar bolsa, alguma coisa, vai ser a sua faculdade. Mas, véi, tipo, no Brasil, eu não sei como que funciona a questão da faculdade. A gente tem muita oportunidade de fazer intercâmbio e a faculdade aqui, ela, tipo, ajuda muito a você viver essa experiência. Mas eu não sei, eu acho que no Brasil também o governo oferece essas oportunidades. Então vai, se joga. Eu até vi esse aí, eu ia falar desse. Fala. É que uns dias atrás eu fiquei sabendo desse programa, chama Doctors in Italy, e muitos brasileiros estão fazendo um programa de intercâmbio, brasileiros que fazem medicina no Brasil e vêm para cá para fazer um intercâmbio curto, mas aí é uma instituição particular, tá? Então você não vai fazer pelo governo. Não sei dizer se vale a pena, né, nada do tipo, eu não conheço. Estou indicando, vá lá no Instagram, procure Doctors in Italy Fellowship. O que era outra coisa que eu queria dizer? Que vale a pena você procurar pela sua instituição, conversar, procurar dentro da questão do governo também. Eu sei que a UFSCar, a Federal de São Carlos, né? UFSCar? Bom, a UFSCar, ela fez um programa aqui com Brecha, com a Universidade de Brecha, e veio um brasileiro para cá por uma questão de pesquisa, se não me engano. Se vocês entrarem no Instagram de Brecha, provavelmente vai ter lá sobre esse brasileiro. Então, é uma questão de pesquisar. Mas realmente, provavelmente, a faculdade daqui não vai te dar essa bolsa. Né? Quem vai dar bolsa é o Brasil. Como também para nós, quando a gente vai fazer o Erasmus ou um outro programa de intercâmbio em outro país, é a nossa faculdade que vai dar esse apoio para a gente estar lá. E é isso, eu acho que é isso, essa questão. A próxima pergunta da Fermest, não sei se é assim que se pronuncia, você disse sobre a incerteza da prova esse ano. Eu vi algumas notícias sobre. O que você acha que vai acontecer? Eu acho que nem eles sabem o que vai acontecer, nem os próprios italianos. Tá uma coisa muito no suspense ainda por baixo dos panos, porque eu acho que, tipo, eles não sabem ainda como que eles vão fazer isso, né? Todo ano, né? Tipo, eu acho que já tem algum tempo que eles estão querendo mudar, porque de acordo com o italiano aqui, a prova é muito difícil tipo, quem tem um monte de gente que quer entrar em medicina e não consegue. É, enfim, daí eles estão querendo, não sei se fazer com que mais pessoas entrem. Só que no meu primeiro dia de aula, não sei se aconteceu isso contigo, nós somos em 300 alunos todo ano, 310, não sei. E aí a professora estava reclamando porque tinha muito aluno. Porque a maioria, acho que a maioria das provas são oral, então, tipo, o professor senta ali uns 10, 15 minutos com o aluno e faz perguntas e, tipo, vai falar sobre a matéria que ele deu. Então, fazer isso com 300 alunos já é muito difícil. Imagina com todos os alunos que querem entrar em medicina. E outra coisa é que, tipo, a gente ainda não sabe como que vai ficar para os italianos. Pior ainda, como que vai ficar para os estrangeiros. Porque, tá, beleza, vamos abrir o curso de medicina, vai entrar todo mundo italiano. A gente não sabe como que vai ficar para todo mundo estrangeiro. Porque não é que eles vão falar, ai, vem todos os estrangeiros para cá, todo mundo que quer fazer medicina, venha. Eu não acredito que vai ser assim. Eu acredito que por mais que eles abram para os italianos, talvez ainda vai ter ali alguma forma de seleção, talvez não, muito provavelmente ainda vai ter alguma forma de seleção para essas pessoas que vêm de fora da Itália, que não, que é estrangeiro mesmo. Se eu não me engano, e
Itália tem muitas faculdades e as faculdades são diferentes entre si, por mais que a graduatória nacional, por exemplo, italiano, quando ele presta a prova, ele faz uma lista de todas as faculdades do país, é uma prova só para o país inteiro, não é que nem no Brasil que cada pública tem a sua prova. Então aqui é uma única prova para a Itália inteira, e então, mas mesmo que seja uma prova, as faculdades entre si são diferentes. Até na própria Sapienza, que é onde eu estudei, como é muito grande, tinha várias turmas, as provas entre as turmas eram diferentes. Então eu tive anatomia 1 no primeiro ano e anatomia 2 no segundo. Mas eu tive uma amiga que teve anatomia 1 e 2 no primeiro ano. Então eu acho que como eles vão organizar tudo isso e todas essas diferenças, as matérias sempre são as mesmas, mas a organização de cada faculdade é diferente. Então eu acho que, tipo, nesse pouco tempo que eles têm, eles não vão conseguir organizar. Então eu acho que agora, para entrar em 2025, 2026, ainda vai ter a prova, muito provável que aconteça a prova. E pro ano que vem, eu acredito que talvez eles implementem a mudança por ter tempo de organizar, né? Mas não dá para saber, nenhuma certeza ainda.